O governo do Reino Unido mandou o Serviço Nacional de Saúde, o NHS, preparar para iniciar a campanha de vacinação contra a doença do coronavírus de 2019 a partir de 1º de dezembro. A meta é vacinar pelo menos 5 milhões de pessoas ainda neste ano, começando pelos moradores e trabalhadores em casas geriátricas, idosos com 80 anos ou mais e profissionais de saúde e assistência social. Com o segundo confinamento, o número de novas infecções caiu 30% num mês na Inglaterra, indicou um levantamento do Imperial College de Londres. O Reino Unido é o quinto país em número de mortes, 58.448, e o sétimo em casos confirmados, 1.633.000. A Organização Mundial da Saúde observou uma queda no número de novos contágios na semana passada e atribuiu ao reconfinamento em vários países europeus. Apesar de não ter concluído a terceira fase de testes clínicos, a Rússia anunciou hoje, nesta segunda-feira, o início da aplicação, na semana passada, da vacina Sputnik V ou Sputnik V. 2 estados brasileiros, Bahia e Paraná, fizeram um convênio com o Instituto Nicolai Gamaleya para comprar e produzir aqui a vacina russa. Os Estados Unidos pretendem iniciar a distribuição em 11 de dezembro, na expectativa de que a Administração de Alimentos e Medicamentos, a FDA, o órgão regulador, aprove no dia 10 as vacinas dos laboratórios Pfizer, da companhia de biotecnologia BioNTech e da empresa Moderna. A Moderna pediu ontem autorização de emergência para o uso de sua vacina nos Estados Unidos e na Europa, anunciando uma eficácia de 94%. A meta é começar a vacinar antes do Natal, anunciou o secretário da Saúde, Alex Azar. O principal epidemiologista americano, Dr. Anthony Fauci, acredita que a imunização em massa comece já na segunda quinzena de dezembro. No domingo, os Estados Unidos registraram um novo recorde de hospitalizações, 93.238. Houve mais 136.313 casos novos. A média diária de contágios das últimas 2 semanas está em 162 mil, com alta de 8%. O total de casos confirmados subiu para 13 milhões e meio e o de mortes para 268 mil, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. O mundo ultrapassou 63 milhões e 200 mil casos confirmados e 1.468.000 mortes. Quase 44 milhões de pacientes recuperaram, cerca de 18 milhões apresentam sintomas leves e 105 mil estão em estado grave. A Alemanha também pretende começar a imunização em dezembro e a França no fim de dezembro ou no começo de janeiro, assim que as primeiras vacinas forem aprovadas pela Agência Europeia de Medicamentos, o órgão regulador da União Europeia. A Comissária Europeia de Saúde, Stella Kyriakides, afirmou que todos os países da União Europeia terão acesso à vacina ao mesmo tempo. Ninguém será deixado de lado, a distribuição das doses será feita na proporção da população de cada país membro. Na França, a vacinação terá 5 fases. As prioridades serão os idosos que moram em casas geriátricas, cerca de 750 mil, e quem trabalha nelas, de 90 a 100 mil pessoas. E começa por aí, a França começará por aí por causa do número limitado de doses disponíveis na primeira etapa. Entre 30% a 40% das mortes nos Estados Unidos e na Europa aconteceram em lares para idosos. Na segunda fase serão imunizadas as pessoas de alto risco com mais de 65 anos e doenças pré-existentes, começando pelas pessoas de mais de 75 anos, depois de 65 a 74 com comorbidades, os outros idosos e os profissionais da linha de frente no combate à Covid-19, começando pelos de mais de 50 anos. Na terceira fase, a França vai vacinar as outras pessoas de mais de 50 anos e as de menos de 50 anos com doenças pré-existentes, todo o pessoal da saúde e os profissionais de setores essenciais como segurança pública e educação. Na quarta fase, os alvos serão os trabalhadores que têm contato direto com o público, como os do setor de transportes, e as pessoas mais vulneráveis ainda não imunizadas, como residentes em hospitais psiquiátricos, presos e sem teto. Na quinta fase serão vacinados os maiores de 18 anos sem comorbidades. Como a vacinação não será obrigatória na França,
O primeiro-ministro Jean Castex entende que haverá dois desafios: de um lado, grandes filas de interessados em se vacinar, do outro, a necessidade de convencer a população que não confia nas vacinas. O ministro da Saúde da França, Olivier Véran, promete total transparência nas informações sobre vacinas. De acordo com pesquisa do Instituto Francês de Opinião Pública, divulgada domingo no Journal de Dimanche, só 41% dos franceses estão decididos a se vacinar. A Alta Autoridade de Saúde da França, uma organização científica independente, espera que mais pessoas se interessem à medida que a campanha de vacinação avance. Diante de informações concretas, as especulações e as notícias falsas devem perder credibilidade. A expectativa é que a vida volte ao normal na França no outono no hemisfério norte, quando 80% a 90% da população estiver imunizados no outono do ano que vem. A Espanha começa em janeiro. A meta é vacinar 1/3 da população no primeiro trimestre de 2021. O primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez anunciou a instalação de 13 mil pontos de vacinação no país. Em novembro, a Espanha registrou 9.200 mortes, o maior número desde abril. O Fundo Monetário Internacional adverte que a segunda onda dará mais um duro golpe na economia europeia. No Brasil, a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, Franciele Fontana, declarou na sexta-feira que as vacinas contra a Covid-19 não devem ser oferecidas a toda a população em 2021. Definimos objetivos porque não temos vacina para vacinar toda a população brasileira. O secretário executivo do Ministério, Elcio Franco, um coronel do Exército com escassa experiência em saúde pública, justificou a decisão, alegando que nenhuma vacina foi aprovada até agora e que não haverá produção de vacinas em quantidade suficiente no mundo inteiro. O governo do estado de São Paulo pretendia começar a aplicar a vacina chinesa Coronavac em dezembro, mas depende de autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O governo federal apostou na vacina do laboratório britânico AstraZeneca e da Universidade de Oxford. Investiu 127 milhões de dólares, cerca de 676 milhões de reais, para que a Fundação Oswaldo Cruz fabrique aqui inicialmente 100 milhões de doses da vacina, mas a vacina apresentou problemas na última fase de testes. A Fiocruz pretende iniciar a sua campanha de vacinação em 19 de março. Por negligência do governo Jair Bolsonaro, que subestimou a gravidade da pandemia, o Brasil é o segundo país com o maior número absoluto de mortes, 173.175, o terceiro em casos confirmados, 6.300.000, e o 11º em mortes por habitante, excluindo pequenos países como São Marinho e Andorra. Se o Brasil tivesse a mesma em relação à população da Coreia do Sul, um dos países mais atingidos quando a Covid saiu da China, que se tornou o exemplo de combate à pandemia, se fosse a Coreia do Sul, o Brasil choraria menos de 2.200 mortes. Mais comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa, se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância se tiver de sair à rua, e muito obrigado pela atenção.